O Monsterverse tem titãs gigantes que podem mudar o mundo, mas não são os únicos com impacto duradouro. Todos gostamos de ver Godzilla enfrentando outros monstros gigantes. Esse é um aspecto incrivelmente importante do gênero kaiju, mas um aspecto que muitas vezes é ignorado e subestimado é, na verdade, o lado humano das coisas. Uma dessas personagens foi Gia, a jovem garota Yui que fez amizade com Kong e o motivou a continuar mesmo nos desafios mais difíceis. Essa personagem provou que a compreensão às vezes é muito mais poderosa do que a força física, e hoje eu gostaria de analisar de perto a história dela e por que ela foi uma presença tão impactante no Monsterverse. Queríamos fazer este vídeo porque Kaylee Hottle, a atriz que deu vida a Gia, infelizmente faleceu tragicamente com apenas 19 anos. A família dela criou uma vaquinha no GoFundMe para custear funeral e viagem. Quem quiser ajudar, o link está na descrição. Mas, em vez de focar nessa perda, quero celebrar o que ela trouxe para o Monsterverse, para o cinema e para a comunidade surda, porque o impacto dela foi muito além do filme. Kaylee Hottle nasceu em Atlanta, Geórgia, em 2007 e depois cresceu em Austin, Texas. Desde o início, ela esteve imersa na cultura surda. Ambos os pais dela são surdos, e por parte de pai, a surdez se estende por 4 gerações da família dela. Por isso, a língua de sinais americana, ASL, foi seu primeiro idioma e sua forma natural de comunicação. Antes de conquistar espaço em Hollywood, Kaylee Hottle participou de comerciais e projetos de advocacy voltados à acessibilidade e representatividade da comunidade surda, como anúncios de serviço de retransmissão de vídeo para comunicação com intérpretes e iniciativas para ampliar compreensão e igualdade de oportunidades para crianças surdas. Mesmo sendo uma adolescente, ela já ajudava a conscientizar e demonstrar que pessoas surdas podem estar no centro das histórias em vez de serem deixadas de lado. Sua jornada no Monsterverse ocorreu de forma surpreendentemente natural quando a equipe de Godzilla vs. Kong estava procurando uma atriz surda para interpretar Gia. A diretora de elenco, Sarah Halley Finn, procurou em várias redes de diretores de elenco e comunidades de teatro de surdos. Um assistente de direção que trabalhou em Kong, a Ilha da Caveira, lembrou de ter visto Kaylee em um comercial e achou que ela seria perfeita para o papel procurado. A recomendação resultou em uma audição, e mesmo sem experiência em longas-metragens, Kaylee Hottle conquistou o papel. Esse foi o trabalho de estreia de Kaylee Hottle como atriz, apresentando-a para milhões em um dos maiores filmes de 2021. A partir daí, Gia foi apresentada à série e virou o coração emocional da história de Kong. Veja por que ela deixou uma marca tão duradoura no Monsterverse. Após perder seus pais para os Skullcrawlers na Ilha da Caveira, Gia foi adotada pela doutora Eileen Andrews e formou um laço extraordinário com Kong. A maioria das pessoas compreensivelmente teme os titãs, no entanto, Gia tentou entendê-los. Ela via Kong como um reflexo de si mesma, como outra alma solitária em busca de um lugar ao qual pertencer. Kong formou apenas alguns laços significativos ao longo de sua vida, mas frequentemente mantém essas conexões à distância, temendo o que pode acontecer se permitir se apegar. Ele carrega o fardo de ser o único protetor da ilha, adotando uma personalidade estoica e reservada como resultado. Para Kong, o apego emocional traz vulnerabilidade. Mas no fim, houve uma pessoa que se tornou a exceção a essa regra: Gia. Talvez Gia e Kong se conectem tão profundamente porque veem algo familiar um no outro. Ambos passaram por perdas inimagináveis, ambos se sentiram sozinhos, acreditando serem os últimos de sua espécie, e ambos estão em busca de um lugar ao qual pertençam. Esse relacionamento virou o centro emocional de Godzilla vs. Kong. Gia foi quem ensinou a língua de sinais para Kong, permitindo sua primeira comunicação com a humanidade. Através da conexão deles, a barreira entre humanos e titãs começou a se romper, criando uma ponte entre dois mundos completamente diferentes. Kong sempre foi visto como uma força da natureza, algo a ser temido, mas Gia conseguiu enxergar o indivíduo por trás do monstro. De várias formas, ela deu a Kong algo que ele nunca teve antes: uma voz. Por todo o Monsterverse, os humanos passaram anos tentando entender os titãs através da ciência, tecnologia e força militar. Gia alcançou algo único, uma comunicação genuína. Assim como Kaylee Hottle vinha promovendo a língua de sinais americana ao longo dos anos, Godzilla vs. Kong provou que a linguagem de sinais pode ser tão poderosa para a comunicação quanto o diálogo falado ou escrito. O filme apresentou a milhões de espectadores uma língua com a qual talvez não estivessem familiarizados, e a usou como uma forma de explorar compaixão, amizade e comunicação entre dois seres completamente diferentes. Dar à língua de sinais americana, ASL, um papel central na história foi algo raro em grandes blockbusters.
Ela o confortou, deu esperança e lembrou pelo que lutava quando tudo parecia perdido. A conexão deles mostrou que a força real vem dos laços e das pessoas que nos motivam a seguir em frente. À medida que o Monsterverse continuava, o papel de Gia só se tornou mais importante, e foi aí que ela realmente começou a brilhar. De muitas maneiras, ela representava o futuro da convivência, provando que compreensão e compaixão podiam alcançar o que as armas jamais conseguiriam. Em uma franquia sobre monstros gigantes, Gia mostrou que grandes momentos podem vir de pequenos atos de bondade. Mais uma vez, ela revelou os pensamentos e sentimentos de Kong, mas Gia nunca foi só a tradutora dele. Ela teve sua própria jornada, centrada em identidade, pertencimento e descobrir de onde veio. Por anos, Gia quis entender mais sobre seu povo e sua história, acreditando que talvez fosse a última sobrevivente dos Iwi. Após descobrir a civilização Iwi na Terra Oca, ela pôde se reconectar com uma cultura que achava perdida para sempre. O que torna a história de Gia tão significativa é que ela explora a ideia de que identidade não é definida apenas por sua origem, mas também pelas pessoas que te amam e pelo lugar que você chama de lar. A jornada dela reflete uma conversa muito mais ampla sobre identidade cultural, herança e o equilíbrio entre abraçar o seu passado e valorizar a vida que você construiu. É uma trama bela e enriquecedora que fecha o ciclo dos temas de Godzilla vs Kong de uma forma sensível e emocionante. E é uma jornada que espelha a do Kong, quando ele finalmente encontra aquilo que sempre procurou, um lugar ao qual realmente pertence. A conexão de Gia com Mothra intensifica ainda mais essa ideia. Ao longo da mitologia do Godzilla, Mothra representou harmonia, proteção e a conexão entre a humanidade e o mundo natural. O vínculo dela com Gia parece uma continuação de tudo o que as personagens representaram ao longo do Monsterverse: compreensão, equilíbrio e coexistência. Graças à conexão com Mothra, Gia novamente serviu de ponte entre os mundos, facilitando a comunicação com Godzilla. Isso continuou a reforçar a ideia de que até mesmo os maiores conflitos podem ser resolvidos quando escolhemos entender em vez de lutar. Por anos, Gia tem buscado seu lugar no mundo. Ela perdeu sua família, acreditava ser a última de seu povo e lutava para entender seu lugar entre o mundo moderno e sua herança Iwi. Mas a conexão de Mothra com ela representa o reconhecimento de que ela pertence aos dois. Ela carrega o passado consigo enquanto também se torna uma ponte para o futuro. No nosso mundo real, a vida muitas vezes parece dividida por conflitos e mal-entendidos, mas a história de Gia serve como um lembrete do poder do amor, da empatia e da comunicação. A jornada dela trata de quebrar barreiras entre pessoas que parecem completamente diferentes e mostrar que a compreensão pode ser o primeiro passo para a conexão. A importância de Gia também foi além do próprio Monsterverse, Godzilla vs. Kong se tornou um dos primeiros grandes filmes de sucesso a colocar uma personagem surda, interpretada por uma atriz surda, no centro emocional da história. Para muitos espectadores que raramente ou nunca tinham visto alguém como eles representados em uma escala tão grande, Gia se tornou um símbolo poderoso do que a representatividade pode significar. Essa visibilidade é importante porque, pela primeira vez, eles se viram não como um personagem secundário ou uma piada, mas como o herói, alguém com o poder de falar com titãs. A visão dela era crucial para a história. Retratar uma personagem surda como heroína de uma franquia global mostrou a muitos que suas experiências e vozes também têm espaço nesses mundos. Seu impacto abre portas para futuros atores e cineastas surdos, mostrando que a representatividade pode estar no centro das grandes produções. Além disso, a jornada de Gia aborda uma ideia mais ampla de identidade cultural. Para qualquer pessoa que já se sentiu dividida entre diferentes mundos, a história dela mostra que o sentimento de pertencimento vem de abraçar tanto suas origens, quanto valorizar as pessoas e experiências que moldaram quem você é. A morte de Kaylee Hottle é ainda mais devastadora por ocorrer logo após a perda de outra figura querida do Monsterverse. Sam Neill, o lendário ator conhecido por Jurassic Park, que também está confirmado para aparecer em Godzilla x Kong Supernova. Perder dois artistas incríveis ligados a essa franquia em um espaço de tempo tão curto tem sido devastador para os fãs. A própria batalha de Sam contra o câncer no sangue foi algo sobre o qual ele falou abertamente, e seu falecimento trouxe atenção para uma doença que afeta milhões de pessoas ao redor do mundo. Por isso lançamos uma nova campanha no Dangerville Gives, apoiando a Blood Cancer United para aumentar a conscientização e ajudar na busca por melhores tratamentos e, futuramente, a cura. Essa causa é muito pessoal para mim.
Descobri recentemente que minha mãe tem um câncer no sangue parecido com o que Sam teve. Por isso, a história e a morte dele me tocaram muito. Decidi agir positivamente para apoiar a pesquisa e, quem sabe, fazer diferença para as próximas gerações em vez de só lamentar as perdas. Esperamos arrecadar $2.500. Se puder doar ao menos $1, já será muito apreciado. Kaylee Hottle rapidamente se tornou uma fonte de inspiração no set do Monsterverse. Além da atuação, a alegria, gentileza e entusiasmo que ela trouxe à produção deixaram uma impressão duradoura em todos à sua volta. A presença dela motivou o elenco e equipe a aprender sobre cultura surda e língua de sinais americana, com muitos se dedicando a se comunicar diretamente com ela, sem depender só de intérpretes. Esse espírito de inclusão refletia a mensagem central do personagem Gia. O impacto dela foi sentido não apenas na frente das câmeras, mas em toda a produção de Godzilla vs Kong e Godzilla x Kong, O Novo Império. O legado que Kaylee deixa vai muito além do Monsterverse. Com Gia, ela ofereceu a milhões um personagem com quem se identificar e mostrou a uma geração que suas vozes mereciam ser ouvidas. Em uma franquia cheia de deuses e monstros, Kaylee Hottle trouxe suas próprias experiências para nos lembrar que o maior poder que temos é a capacidade de entender e ter empatia uns pelos outros. E embora a jornada de Kaylee Hottle possa ter terminado cedo demais, a bondade, inspiração e esperança que ela trouxe ao mundo através de Gia continuarão vivas toda vez que o público retornar ao Monsterverse.